O vereador Nunes Coelho, do PRB, que está em seu segundo mandato consecutivo, apresentou um projeto para tentar proibir a comercialização de refrigerantes nas escolas públicas e privadas da cidade de Taubaté. No projeto, o vereador justifica que o refrigerante tem valor nutricional quase nulo e que a medida visa combater a obesidade infantil, entre outras complicações para a saúde. E prevê punições com multas até a suspensão do alvará de funcionamento para as escolas que desrespeitarem a pretensa proibição à bebida. Fomos à Câmara Municipal e conversamos com o vereador. Na verdade, a ideia de apresentar o projeto que proíbe a comercialização de refrigerante nas escolas, tendo em vista a saúde do nosso povo brasileiro, né? Esse já é comprovado que a maioria da população sofre com problema de obesidade, problema de pressão alta, problema cardíaco, enfim, vários sintomas que a sociedade tem. E na sua idade, piora mais ainda. O que acontece? A gente tem observado que os governantes não têm se preocupado com a saúde da população. Eles têm se preocupado com a doença, que é errado. O que é preocupar com a saúde das pessoas? É a prevenção. E a criança, na sua infância, no desenvolvimento, da formação, ela exige bastante cuidado na formação dela. Vamos dar o exemplo, os ossos da criança, né? Para que ela tenha uma saúde boa, para que ela cresça com um físico forte. Os ossos, o corpo e o refrigerante, ele traz um malefício para a formação da criança. Então, através desse projeto, dando aí condição da prevenção da saúde e que possamos formar uma geração com qualidade de vida. Esse é o motivo da apresentação desse projeto que proíbe a comercialização do refrigerante nas escolas. Para que tenha uma alimentação mais saudável, pode ao invés de comercializar o refrigerante, um suco, outro tipo de ingredientes que possam trazer um benefício à saúde à criança. Bom, eu sei que vocês estão carecas de saber que refrigerante faz mal. E a ideia que todo mundo tem é: refrigerante faz mal porque tem muito açúcar. Bom, essa é apenas uma das características ruins do refrigerante, que realmente é muito ruim. O açúcar no refrigerante, a gente tem uma quantidade de cerca de 9 colheres de chá de açúcar em um copo de refrigerante. É uma quantidade muito absurda e que naturalmente a gente passaria mal, vomitaria, ingerindo a quantidade de açúcar tão grande de uma vez só. Isso não acontece porque junto a gente vai ter uma grande quantidade de sódio e ainda vai ter um pH muito ácido que faz com que, e o gás, que disfarça esse açúcar e faça com que pareça um produto que não é tão doce assim. Mas para o nosso corpo, a gente vai ter todas as consequências de todas essas características. Do excesso de sal, do excesso de açúcar, desse pH ácido, que é o que eu vou explicar um pouquinho. A questão do açúcar, para a gente começar, a gente logo após ingerir refrigerante vai ter aquele pico absurdo de açúcar no sangue, uma produção muito grande de insulina e, consequentemente, a gente acaba acumulando na forma de gordura e ganha peso. Mas, se o consumo de refrigerante é frequente, ganhar peso está longe de ser o único dos problemas. A gente ficar o tempo inteiro superestimulando o nosso pâncreas e superestimulando essa produção de insulina faz com que chegue um momento em que o nosso pâncreas não dá mais conta de produzir tanta insulina assim. Isso leva a uma falência do nosso pâncreas, que é a diabetes. E diabetes é uma doença super traiçoeira, cheia de complicações para a saúde, bastante complicada. Talvez, se vocês conhecem alguém diabético, tenham um pouquinho de ideia do que é isso. Além disso, a gente tem a questão do excesso de sal, que vai ser prejudicial para todos os hipertensos, para todas as pessoas que possuem problemas cardíacos. Temos a questão do pH muito ácido, que eu comentei, que realmente é muito ácido. Existem estatísticas que, para a gente conseguir neutralizar a acidez do refrigerante, a gente teria que ingerir mais de 30 copos de água. Qual é o problema desse pH tão ácido? O nosso corpo, para neutralizar esse pH, ele precisa retirar cálcio dos nossos ossos
e jogar esse cálcio para o sangue para conseguir fazer o que a gente chama de sistema tampão, que é neutralizar essa acidez e manter o nosso sangue com um pH normal para que a gente consiga manter a vida. Só que, novamente, se com frequência a gente está ingerindo um refrigerante, acaba que a gente vai depletar muito o cálcio dos nossos ossos, né? Então aumenta a chance de ter osteopenia, osteoporose. A gente acaba também tendo como consequência cáries e lesão nos dentes. Esse excesso de acidez é também bastante nocivo para os nossos rins, aumenta bastante o risco de a gente desenvolver cálculos renais. E como se não bastasse isso tudo, ainda existem uma série de corantes e uma série de conservantes, como benzoato de sódio e corante caramelo 4, que estão associados com risco aumentado para câncer. Ou seja, o refrigerante está no pódio dos piores alimentos para a sua saúde, sem sombra de dúvida nenhuma. Então, Ana, não pode nunca, não pode nem de vez em quando? Olha, não vou te dizer que você não deveria ingerir nunca. É claro que ingerir um copo de refrigerante muito de vez em quando não vai te trazer todas essas consequências. Mas, com certeza, quanto menos você ingerir, melhor. Bom, então acredito que a primeira coisa que deu para você perceber pela minha explicação é que não vai adiantar trocar um refrigerante comum pela versão diet ou pela versão zero, porque o problema não é só o açúcar. O açúcar é apenas um dos problemas. A gente ainda tem todas essas outras questões, todo esse resto de porcaria que está lá no refrigerante, que traz também um prejuízo enorme para a sua saúde. Então, trocar um monte de açúcar por um monte de adoçante, a gente simplesmente está trocando 6 por meia dúzia. E, de um modo geral, a maioria dos adoçantes que a gente encontra nos refrigerantes são muito ruins também. Também são adoçantes associados com alteração de metabolismo, com um efeito indireto de fazer a gente ganhar peso, porque a gente começa a ter mais vontade de usar opções doces, a gente acaba tendo uma tendência de acúmulo maior de gordura também por essa alteração no metabolismo, então não compensa. Ana, e o refrigerante verde? É saudável? É super saudável, né? Aquela corzinha verde dele que dá aquela aparência de que, nossa, agora eu vou poder tomar refrigerante e não vai me fazer mal. Bom, a única coisa que ele tem que não é ruim é realmente o adoçante stevia. Tirando isso, todo o restante faz com que ele continue sendo uma opção péssima para a sua saúde. Então, novamente, na minha opinião, trocar 6 por meia dúzia. Não vai melhorar em absolutamente nada. Eu sei que refrigerante vicia. Teve uma época da minha vida em que eu tomava refrigerante também todos os dias, tá? Na minha adolescência, isso era algo comum, que era uma época que eu era gordinha. Lá na minha infância, início de adolescência, eu já tomei refrigerante todo dia e hoje eu não tomo mais já faz pelo menos uns 3 anos. Então eu sei que refrigerante vicia. Quanto mais a gente ingere, mais o nosso corpo se vicia por conta desse açúcar em quantidade muito elevada, que causa uma sensação de prazer e de bem-estar, pela presença de cafeína, o próprio gás. Então tudo isso causa uma sensação de prazer e causa esse vício realmente. E aí, como que eu consigo me desvencilhar desse vício? A primeira coisa que você tem que ter em mente para parar de tomar refrigerante é, em primeiro lugar, ter essa meta, não tomar mais refrigerante. A partir do momento que a gente tem uma meta e a gente tem uma motivação verdadeira para realmente ter uma mudança na nossa vida, a gente consegue se focar para isso. E cada vez que você vê o refrigerante, você vai lembrar, poxa, já estou há tantos dias ou há tantas semanas sem tomar refrigerante, eu vou continuar hoje também. E sempre ir reforçando essa tua meta e lembrar desse objetivo. E aos pouquinhos eu garanto que vai ficando mais fácil. Bom, existem algumas estratégias que podem auxiliar a gente. Uma das que eu observo como sendo mais eficaz para a maioria dos pacientes é a gente ir trocando refrigerante por gás por água com gás, junto com limão, por exemplo. A gente vai acabar mantendo a sensação daquela bebida com gás, mas ao mesmo tempo a gente vai estar tendo muito menos malefício. Não vai ter tanto sódio, não vai ter açúcar, não vai ter corante, não vai ter conservante. Então, por mais que a água mineral sem gás seja melhor do que a com gás, a gente ir fazendo essa substituição gradual de um refrigerante para uma água com gás e colocar alguma coisinha dentro dessa água com gás para saborizar, para trazer um sabor, com certeza vai ser uma alternativa muito melhor. Então, vale como primeira iniciativa. E aí, deixar o refrigerante o mais esporádico possível. E aí, quem sabe, daqui a pouco você consegue largar esse vício também. E se você fazer o levantamento, existe os 7 melhores alimentos do mundo. Entre esses 7 alimentos melhores do mundo, o primeiro é o leite materno, né? Que é um dos alimentos mais saudáveis do mundo. Depois
vem o ovo, que também é importante, o peixe. São vários alimentos em que traz uma saúde para as crianças. E nós, como representantes do povo, nós temos que preocupar realmente com a saúde, com a qualidade de vida das pessoas, até mesmo na economia do nosso país. Quanto que o governo gasta com doença? São milhões e milhões e milhões. Tá? Não basta apenas você investir em construção de hospital. Tem que ter leito, tem que cuidar das pessoas que estão com a doença, tem que cuidar. Mas o segredo para que a gente possa crescer, para que a gente possa ter uma sociedade, uma população com qualidade de vida, é a prevenção. E a prevenção é aonde? Lá na escola. E a escola é a educação. Então você tem que ter a educação também da alimentação, da qualidade de vida, para que nós tenhamos aí uma sociedade com bastante saúde, com bastante disposição e até evitando que o governo invista milhões e milhões na doença da população. Nunes, falando em reeducação alimentar, você está com esse projeto para as escolas estaduais. Você não acha também que essa educação deveria iniciar dentro de casa? Porque as pessoas podem não tomar na escola, mas se acabar tomando dentro de casa. Na verdade, esse projeto ele proíbe a comercialização nas escolas públicas e privadas. E isso é um início para que a criança possa chegar em casa, porque você sabe que a criança, às vezes a criança ela tem mais conscientização do que os próprios pais. Ela é mais fácil de adaptar uma cultura, de mudar a cultura, né? Então a criança aprendendo na escola, sabendo que lá na escola ela não pode tomar refrigerante e ela sabendo que é problema, quando a mãe ou o pai tiver o refrigerante em casa, ela vai dizer para o pai e a mãe, isso aqui não pode tomar porque isso aqui faz mal, né? Vai até contribuir, porque quantas são as famílias, as pessoas vão no mercado, você vê que as pessoas vão no mercado, pode ver no carrinho da pessoa, da compra que ela está fazendo a compra, pode ver se não tem lá uma lata de refrigerante, um litão de refrigerante, inclusive tem até aqueles litão da família, fala até o litão da família. Então a criança, ela está formando na escola, é o lugar ideal, na escola, porque na escola ela está se informando e ela vai levar para dentro de casa essa conscientização para a sua família. E qual o andamento que está o seu projeto? O projeto ele foi protocolado a semana passada. Existe aqui o processo, o trâmite no Poder Legislativo, vai para as comissões, depois dos pareceres, primeiro vai para o jurídico, né? Tem um parecer jurídico, depois do parecer jurídico ele vai para as comissões. Assim que tiver o parecer de todas as comissões, dentre essas comissões, a primeira comissão que vai analisar o projeto é a Comissão de Justiça e Redação. Depois tem a Comissão de Educação, que também vai analisar como o projeto se trata, de escola, de educação. Normalmente vai passar pela Comissão de Educação. E assim que tiver todos os pareceres, vai para o plenário para ser votado. Após o jornal Gazeta ter anunciado a notícia, nas redes sociais algumas pessoas foram contra. O que você falaria para essas pessoas? Nem 100%, não existe nenhuma ideia que ele é 100% de aprovação da pessoa, porque cada pessoa pensa de uma forma, né? E eu estou pensando no bem-estar da população, estou pensando no melhor para a sociedade. Como um público, como representante da população, eu tenho que tomar as devidas providências e as devidas providências estão sendo tomadas. Então, quando a crítica do outro, quando a crítica é uma crítica construtiva, tenho o meu apoio. Mas se a crítica é uma crítica apenas para querer prejudicar ou ofender, esse tipo de crítica para mim eu elimino e para mim não traz nenhum... Enfim, não tem minha aprovação, podemos dizer assim, né? E falando em alimentação escolar, qual a sua opinião sobre a merenda que é oferecida hoje nas escolas? As escolas agora, eu fiz várias visitas nas escolas, ao meu ver está sendo uma alimentação bem boa nas escolas, melhorou bastante. Pode melhorar? Pode melhorar. Existem alguns ingredientes que a gente podemos incluir no cardápio das escolas, né? Por exemplo, o peixe é um alimento saudável. Eu acabei de falar do ovo, parece que ovo não é servido nas escolas, né? Também poderia fazer uma saladinha de ovo para poder dar para as crianças. Então, ao meu ver, está bem a alimentação nas escolas, mas podemos melhorar.